Bom dia, irmãos. Vocês gostaram dessa musiquinha? Parecia uma balsa nova, né? Bem interessante. Só faltou um cafezinho na beira do mar, assim, ó. Top! Irmãos queridos, nós vamos hoje dar uma olhadinha na parte 2 do capítulo de número 11 de Apocalipse, na segunda parte, né? A primeira parte trata-se das testemunhas, né? As duas testemunhas que o Narciso ministrou na semana passada. E hoje, então, nós vamos finalmente finalizar a parte onde nós somos introduzidos às 7 trombetas, né? Então, o capítulo 11, ele finaliza a terceira sessão do livro de Apocalipse. Lembrando, né, a primeira sessão é do capítulo 1 ao 3, depois nós temos do capítulo 4 ao 6, e depois nós vamos... até o 7, na verdade. Depois nós vamos do 8 até o 11. E aí, então, agora nós vamos, a partir da semana que vem, do 12 ao 14. Tá? Daí já seria a quarta sessão. Nós estamos finalizando as 7 trombetas. Hoje vai ser a 7ª, de fato, né, o terceiro ai, que fecha no versículo 14. E aí nós vamos, então, agora, a partir do 15 em diante, né, até o fim desse capítulo, nós vamos dar uma olhadinha na 7ª trombeta, que é, de longe, a mais tranquila de todas, né, e a mais alegre para nós que somos crentes, filhos do Senhor, eleitos de Deus. Ela é a mais tranquila de todas, a menos difícil de entender, com exceção de um versículo apenas, que é um pouquinho mais complicado, que traz alguns simbolismos, mas de resto ela é bem fácil, bem tranquila de entender. Tá? Então, se você puder, eu quero te convidar, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 11, e nós vamos ler na belíssima voz de William Bonner do Carlos, do versículo de número 15 até o final do capítulo. Assim que você quiser, Carlão, pode ficar à vontade. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor fala através da Tua palavra de maneira muito poderosa. E nós clamamos, ó Deus, para que nesta manhã o Senhor continue falando conosco agora através da escola bíblica, da ministração da Sua palavra, do ensinamento, daquilo que ela significa, tanto dos significados mais simples, daqueles mais profundos que a Tua palavra nos ensina a buscar. Tem misericórdia de nós, Deus, porque somos pecadores, não conseguimos compreender a Tua palavra se não for a ajuda do Teu Espírito. Por isso nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, ministra ao nosso coração, nos encha de sabedoria, de discernimento, de entendimento da Sua palavra, e que em tudo a Tua palavra, Deus, não seja apenas algo intelectual, um conhecimento intelectual erudito, mas que a Tua palavra, de fato, Deus, possa transformar o nosso coração, possa mudar completamente a nossa vida e nós possamos sair daqui também impactados, ainda que o formato seja apenas uma aula. Fala conosco, ministra no nosso coração. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos passar esse texto verso a verso para ficar mais fácil. Mas antes de nós chegarmos na leitura, eu quero te lembrar apenas que esta sessão que está se findando agora com a 7ª trombeta, ela vai mudar mais uma vez de figura, né? Nós estávamos nas primeiras trombetas olhando para a terra, para aquilo que acontece eficazmente com os ímpios. E agora nós vamos olhar na última trombeta aquilo que acontece com os santos, conosco. O que vai acontecer conosco quando a salvação de Deus
vier sobre nós, né? Então é isso que nós vamos ver, pelo menos um pouquinho hoje, e você vai se lembrar que todas as sessões de Apocalipse, elas sempre vão demonstrar para nós aquilo que acontece com os ímpios, aquilo que aqueles que são inimigos de Deus vão sofrer durante as eras até a volta, né, a segunda vinda de Cristo, no caso a volta dele, e nós vamos ver também a segunda parte, que é aquilo que acontece com os santos. E você lembra muito bem que são 2 estágios, né? Nós sofremos perseguições por algum período de tempo, e nós também seremos glorificados pelo Senhor, neste sentido, não por um período de tempo, mas eternamente. Então hoje nós vamos finalizar essa 7ª trombeta vendo o que acontece com os santos. Nós vimos as 6 trombetas. As 6 trombetas, o que destrói, né, são os símbolos que vão destruir a natureza, em primeiro lugar, né, nas 4 primeiras trombetas. Depois nós vimos as 5 e as 6, a 5ª e a 6ª, que falam sobre como os ímpios serão destruídos por serem inimigos de Deus. A 7ª vai falar então sobre o processo de salvação e julgamento daqueles que são eleitos pelo Senhor, e o processo final de julgamento dos ímpios, né, para onde que eles são levados depois do juízo final. Tá certo? Vamos lá então? Carlão, lê para a gente o versículo 15. Só. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Maravilhoso. A primeira parte do texto, ela muda de figura. Nós voltamos então para o céu. Se antes nós estávamos na terra, agora nós estamos vendo a partir da perspectiva do céu, da sala do trono. Isso é muito comum no livro de Apocalipse, e a partir de agora vai ficando cada vez mais comum essa transição de elementos, ora na terra, ora na sala do trono, né, ou no céu ali, nesse lugar onde as coisas acontecem no céu até que a Nova Jerusalém desça. Tá? Muito bem. Essa primeira parte, o tocar da trombeta, apenas faz com que algumas vozes apareçam aqui, né, vozes fortes. Então nós podemos entender essas vozes fortes como sendo vozes possíveis dos anjos. Então pode ser ali um coral de anjos, né, um grupo grande de anjos. Pode ser os 24 anciãos que estão falando juntos. Pode ser as vozes que estão diante do trono de Deus, né? Lembra que tem aquele mar de vidro lá, onde tem as pessoas ali, né? Os santos estão ali, então pode ser os santos que falam. O texto não dá muita previsão, muita margem para a gente interpretar quem são essas vozes. Ele simplesmente diz que naquele momento pôde-se ouvir no céu vozes muito poderosas. E essas vozes muito poderosas, elas vão falar para nós sobre o reino de Deus. O reino de Deus vindouro, que nós estamos esperando, mas a partir da 7ª trombeta, ele já chegou, né? Chegou a hora então desse reino de Cristo ser estabelecido na terra. Antes da gente olhar para esse reino, vamos lembrar de um pequeno problema de interpretação que nós temos. Como esse texto, ele aparentemente é muito direto para nós, a linguagem que ele usa é muito direta, então dá-se margem para interpretar esse texto a partir do sentido de que quando a 7ª trombeta for tocada, o reino de Cristo ele será estabelecido neste mundo. Como se, ou melhor, antes da Nova Jerusalém vir até esse mundo, antes do fechamento de tudo, vai haver um tempo onde o Senhor Jesus vai reinar neste mundo. Esse tempo, pelo livro de Apocalipse, ele é chamado de o milênio. Você lembra disso daí? No entanto, nossa interpretação, a interpretação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a milenista, como você já sabe, e nós temos batido várias vezes nessa tecla, nós não podemos interpretar o livro de Apocalipse de maneira literalista, né? Como se tudo que tivesse aqui fosse acontecer exatamente como está narrado. O livro de Apocalipse, ele é todo traduzido a partir de simbolismos. E lembre-se também, esses simbolismos, eles precisam fazer sentido para nós em segundo plano. O nosso sentido de interpretação do texto, ele sempre vai estar em segundo plano. O primeiro plano de interpretação e de sentido para esse texto, ele sempre vai estar focado e direcionado para as 7 igrejas da Ásia Menor, a quem
ou às quais, né, a carta foi de fato dirigida. O livro de Apocalipse foi dirigido. Então, isso sempre precisa fazer parte do nosso entendimento. A gente nunca pode perder de vista isso. Tem que fazer sentido para as igrejas da Ásia Menor, que primeiro receberam a carta de Apocalipse, que nós chamamos hoje de livro, né, mas a ideia é que ela foi escrita como uma carta. Então, não tem como a gente olhar para essa carta e percebermos que, de fato, João está falando sobre um reino vindouro de Cristo Jesus, que será estabelecido antes da sua volta. Porque senão nós estamos dizendo, ou nós precisamos dizer, que Jesus ele vai voltar mais de uma vez. Ele não vai voltar apenas uma vez. Ele vai voltar, vai estabelecer o seu reino na terra, depois ele vai voltar para o céu, e só depois ele viria para julgar. Então teria como se fosse duas vindas, né? E não é assim que o texto bíblico nos orienta. O texto bíblico de Apocalipse, ele se passa desde que Jesus foi aceso aos céus, até a hora que ele vai voltar. E ele vai voltar apenas uma vez, e não várias vezes. Então, tenha isso sempre em mente. Jesus volta apenas uma vez. Então, nesse caso, como é que a gente pode estabelecer ou pensar sobre este reino que agora é? Este reino que agora é, a partir da sétima trombeta, significa que acabou, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo acabou. A partir do momento que a sétima trombeta for tocada, então o tempo acaba. E aí vem a volta de Jesus. O reino de Deus está profundamente estabelecido. Só que nós também temos que lembrar que o reino de Deus, ele não é algo totalmente físico no momento, mas ele já está aqui. Ele já está aqui. Como que nós podemos entender? Aí nós entendemos a partir da perspectiva do já e do ainda não. Nós já podemos viver o reino de Deus, porque nós já temos estabelecida a igreja. A igreja de Deus na terra é de fato um símbolo, uma expressão, um vislumbre do que será de fato o reino de Deus vindouro. Então nós já estamos vivendo o reino de Deus. Esse reino, ele começa a ser estabelecido a partir da descida do Espírito Santo. Assim que o Espírito desceu lá em Atos capítulo 2, nós já temos então o estabelecimento do reino de Deus. Nós já estamos vivendo esse reino. Não é algo que ainda vai vir. O que vai vir é a completude do reino de Deus. Aí sim, com a nova Jerusalém celestial, com a possibilidade de nós não pecarmos mais, com a eternidade dos santos, com a presença real de Deus em todos os momentos, com a localização onde não vai mais ter dia nem noite, né? Sempre vai ser dia, as ruas de ouro, as mansões celestiais, o galardão, logo depois do julgamento, o corpo glorificado e todos os outros sentidos mais que a gente possa colocar ali. Então, é este finalizar do estabelecimento do reino de Deus que nós estamos esperando e que se consolidará a partir do momento em que Cristo voltar pela segunda vez. Mas então, nós entendemos que o reino de Deus, ele já está estabelecido. A sétima trombeta, assim como as 6 primeiras, já está sendo tocada. Nós temos que lembrar que a trombeta, ela não é tocada em um momento específico da história. Então, primeiro vem a primeira trombeta. Tá? Aí acaba os efeitos da primeira trombeta, depois vem a segunda trombeta. Não, elas estão sendo tocadas em todo momento até a volta de Cristo. Desde que Cristo foi para o céu até o momento que ele voltar, as 7 trombetas estão sendo tocadas, bem como os 7 selos estão sendo abertos, bem como as 7 taças da ira estão sendo derramadas. Não é algo cronológico, sincronizado. Isso está acontecendo já. Então, o reino de Cristo Jesus já está estabelecido. Nós já estamos vislumbrando e vivendo esse reino em partes. Tá? Ainda de maneira limitada, nós já estamos vivendo esse reino. Mas este reino vai se concretizar, vai se finalizar a partir da volta de Cristo. Aí então nós teremos a completude do estabelecimento do reino de Deus.
Deu para entender, irmãos? Ficou fácil, né? Então é sempre importante a gente perceber e lembrar dessa forma de interpretar o livro de Apocalipse. Nunca de maneira literal, jamais de maneira direta e objetiva. Ela é sempre o já e ainda não, e sempre estabelecendo pelos simbolismos, em primeiro lugar, para aquela igreja da Ásia Menor. Se o reino de Deus fosse estabelecido ao tocar da sétima trombeta, de fato, fosse algo cronológico, então essa trombeta teria que ter sido tocada já na época, na época das... nossa, eu até me perdi depois desse barulho. Da sétima... Já na época das 7 igrejas da Ásia Menor. Ela teria que ser tocada naquela época, e o reino de Cristo ele teria que ser estabelecido lá naquela época. Ou seja, a segunda volta de Cristo já teria que ter sido naquela época, e não foi. Nós ainda estamos esperando pelo Senhor. Portanto, nós não podemos interpretar dessa maneira. Então, tenha sempre isso em mente, tenha esse cuidado, e aí nós podemos seguir o texto a partir do versículo 16, por favor, Carlos. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Esse texto é mais simples do que o outro, né? Nós então voltamos agora para o céu, e você vai se lembrar que lá no capítulo 4 nós fomos apresentados então aos 24 anciãos. Esses 24 anciãos nada mais são, irmãos, do que a representação da igreja de Cristo. Esta igreja que está estabelecida desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, nós já temos então a igreja de Cristo estabelecida. Esta igreja, os 24 anciãos, estão representados em 24 porque são 12 representando o Antigo Testamento e 12 representando o Novo Testamento. Nós tínhamos 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos, né, no Novo Testamento. Mas isso é apenas um símbolo, uma representação, para que nós possamos entender que a igreja de Cristo está presente no céu. Ela já está salva, né? Já está a ideia de que a igreja de Cristo já está salva, ela já está estabelecida tanto aqui quanto no reino vindouro, é um símbolo que demonstra para nós essa perfeição da igreja. Então nós temos os 24 anciãos que representam todos os santos dentro da igreja de Deus, em todas as eras da nossa história, desde a fundação do mundo até a volta de Jesus Cristo. A segunda parte que aparece aqui é que esses 24 anciãos começam então a prestar adoração a Deus de uma maneira mais específica, mais expressiva. Mas lembre-se, a igreja de Deus já está adorando o Senhor sempre. Nós sempre estamos adorando o Senhor. Nós jamais perdemos de vista a adoração ao Senhor. E aí talvez você possa se perguntar, pastor, mas o que é essa tal de adoração aí, né? Adoração, irmãos, é tudo aquilo que nós fazemos como expressão do nosso ser dentro da forma que nós expressamos o nosso amor pelo Senhor. Então, todas as vezes que você expressar de alguma maneira o seu amor pelo Senhor, você está prestando a Ele adoração, tá? Então, se você o louva com músicas pelo amor, você está prestando adoração e louvor. Se você presta atenção na palavra com amor, não por mim, mas por Deus e pela sua palavra, você está prestando adoração. Se você faz alguma obra por causa do amor de Deus, você está prestando adoração. Deu para entender? Adoração nada mais é do que a forma ou as multiformas de como nós expressamos o nosso amor pelo Senhor. Isso é adoração. Tá? Então, estes 24 anciãos, a igreja que está estabelecida tanto nesta terra quanto no céu, começa a partir da sétima trombeta, né, ou no tocar da sétima trombeta, a adorar o Senhor. Essa adoração, lembre-se que eu falei, a sétima trombeta não toca num momento específico, ela já está sendo tocada, ou seja, a nossa adoração, ela é eterna, a nossa adoração é perpétua. Ela sempre está acontecendo e ela jamais vai se perder. Ela nunca vai deixar de existir. Enquanto houver igreja, vai haver adoração ao Senhor. Isso também precisa ficar claro, irmãos, por causa do seguinte: toda vez que nós falamos sobre louvor e adoração, nós temos uma confusão, como se essas duas expressões elas fossem ou a mesma coisa,
Ou, muito pior do que ser a mesma coisa, é quando elas são tratadas como algo momentâneo. Tá? O louvor é momentâneo. Isso precisa ficar muito claro para nós. O louvor é algo momentâneo. Então, louvor através da música, louvor através de poesia, através de qualquer expressão da arte ou de qualquer outra coisa, louvor é algo momentâneo. Ele tem começo, meio e fim. Pode acontecer em vários momentos do dia, em vários momentos da vida e tal, mas ele tem começo, meio e fim. A adoração não. A adoração, ela é perpétua. Ela sempre está acontecendo. Não é algo que a gente faz por momento. Não é algo como se a gente... Tipo, agora nós estamos aqui na igreja, nós estamos adorando ao Senhor. Depois nós vamos sair daqui e aí nós só vamos adorar o Senhor de novo quando nós voltarmos para o culto à noite. Não é assim que funciona. A adoração é toda a forma que nós expressamos o nosso amor pelo Senhor em qualquer momento do nosso dia. E, portanto, por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Deu para entender? Adoração não é algo momentâneo. Não é algo que a gente faz e depois para de fazer. Não é algo que tem começo, meio e fim. Ela é perpétua. Ela precisa estar acontecendo o tempo todo. Deu para entender, irmãos? Esses 24 anciãos, então, estão prestando adoração ao Senhor em todo momento. Não é apenas no tocar da sétima trombeta, mas em todo momento, diante da presença de Cristo, nós, igreja estabelecida antes, durante e depois da fundação do mundo, sempre estaremos adorando ao Senhor. Amém? Vamos ao 17? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Agora então, o texto mostra para nós que a adoração, ela vai ser, ou melhor, ela vai ser não, porque ela já está sendo. A adoração, ela é expressa neste texto em particular como uma música. A expressão que nós temos aqui no grego antigo é uma música sendo cantada. A ideia da escrita desse texto é como se fosse a letra de uma música. Por que Deus usa como uma forma de revelação para João essa ideia de música? Por causa de uma expressão muito alegre, muito bonita, muito direta, da demonstração da alegria que nós temos diante do céu, das coisas do céu. Todas as vezes que nós estamos felizes, nós estamos muito alegres, muito contentes, muito satisfeitos, onde nós somos completamente tomados por uma grande alegria, mas quando eu digo grande, eu quero dizer algo assim imenso, algo extraordinário. Todas as vezes que o ser humano é tomado de grande alegria, estes seres humanos, que somos nós, geralmente somos levados a expressões da arte. Então nós vamos cantar, ou recitar, ou escrever poesia, nós vamos cantar músicas, nós vamos tocar instrumentos, nós vamos ser levados a dançar. Enfim, nós vamos ter algum tipo de expressão artística por causa da grande alegria que tem em nós, né, quando nós somos tomados de grande alegria. Isso daqui é uma coisa muito interessante, porque faz parte da forma como Deus nos criou. Deus nos criou à luz da sua expressão, do seu caráter, de quem Ele é, a sua imagem, segundo a sua semelhança, para sermos pessoas extremamente alegres, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, para que esta alegria fosse expressada por nós por meio de expressões artísticas. Então, todas as vezes que nós nos alegramos e expressamos esta alegria, ou mesmo a tristeza pode entrar aqui também, o luto, enfim, as grandes expressões de sentimentos que o ser humano tem, elas sempre vão ser guiadas por expressões artísticas, porque isso faz parte da forma como Deus nos criou. Tá? E no céu, como vai ser um lugar de profunda alegria, de uma alegria tão intensa que vai dominar completamente o nosso ser, tanto é verdade isso, que o Senhor vai nos dar um corpo glorificado para entrar no céu. Por que a gente não pode entrar no céu com o corpo que a gente está? Porque nós não suportaríamos, em primeiro lugar, a santidade de Deus, então nós morreríamos,
nós seríamos destruídos, né? O nosso corpo terreno seria destruído. Mas em segundo lugar, porque nós não suportaríamos a quantidade, né? O tamanho da alegria que nós teríamos. Então, possivelmente, nós morreríamos também. Então, nesse sentido, nós temos essas duas expressões, a santidade de Deus e a sua imensa alegria, né? A imensa alegria que nós teremos quando estivermos diante dele. Por isso, né, esta é uma das razões pelas quais Deus vai nos dar ele vai nos dar um corpo glorificado, porque senão nós não teríamos condições de suportar estarmos no céu. Agora, o que essa música diz? Carlão, você me ajuda lá. Primeira coisa, ela diz que eles dão graças. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando estamos na presença de Deus, quando nós nos deparamos com a salvação de Cristo, é agradecer. Nós precisamos ter um coração agradecido. Segunda coisa que aparece aí? Graças. Pode falar seu microfone mesmo. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Que és e que eras. Então, isso daqui é uma expressão no grego, porque o grego ele não conseguia dizer a palavra sempre. Não é que não tem a palavra sempre, mas a forma, é um formato de linguagem. Tá? Esse formato de linguagem para o grego era sempre esse sentido. Como é que a gente poderia dizer isso? O Senhor sempre é, no português. O Senhor sempre é. Se o Senhor sempre é, ele era ontem, ele é agora e ele será amanhã. Para o grego, não. Para o grego, ele precisa expressar isso. Então, ele sempre vai dizer, ele era, ele é e ele sempre será. Tá? Então, é a forma do grego expressar isso. E aí nós temos essa expressão, o Senhor sempre é. E aí nós temos uma expressão de eternidade. A segunda coisa que nós temos, a primeira é dar graças, a segunda é a contemplação da grandeza, da magnificência de Deus. Primeiro, pelo seu poder e segundo, pela sua eternidade. Pela forma como Deus aborda as coisas na eternidade e não nesse mundo. Porque aqui nós estamos acostumados a ter o ontem, o hoje e o amanhã. E nós somos muito preocupados com o amanhã. Raramente a gente consegue viver o hoje com tanta intensidade assim. Mas para o Senhor, Ele não estabelece as coisas diante do tempo. Ele estabelece as coisas na eternidade. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Porque todas as coisas que Deus faz, elas estão estabelecidas na eternidade. Ou seja, elas são intocáveis pelas ações humanas. Não existe nada que a gente possa fazer para conseguir a salvação. Por quê? Não é por causa apenas de uma questão de que Deus nos elege. Não. Nós não podemos ter ação diante da salvação de Deus. Nós só temos reação, né? Nós temos reação, mas ação a gente não pode ter simplesmente porque a salvação ela foi estabelecida na eternidade. A igreja de Cristo, por que ela não pode ser destruída por este mundo? Pelo diabo, pelo pecado, pelos políticos, por ideologia ou por qualquer outra coisa. Por que ela não pode ser destruída? Porque ela não é desse mundo, ela está estabelecida no céu. A sua fundação está no céu. Portanto, ela não pode ser destruída por meios humanos. Ela está no céu. Então, todas as coisas que Deus faz estão estabelecidas no céu, na sua eternidade. E por isso, elas não podem receber influência da parte humana. Deu para entender? Fácil, né? Tranquilo. Próxima, Carlão. Ele era e ele é. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Legal. Duas coisas. Assumiste o teu grande poder. Deus sempre teve poder e Deus sempre esteve esse poder, né, esteve sempre estabelecido nessa terra. Só que o poder que Deus estabelece aqui, ele ainda é um poder limitado, ele ainda está sendo construído. É lógico que Deus não perde o controle de todas as coisas, é lógico que Deus jamais vai deixar de agir quando é preciso agir, mas nós temos que lembrar que o poder de Deus está, neste momento, limitado. Como assim limitado? O que eu quero dizer com o poder de Deus está limitado? O poder de Deus está limitado no sentido de que, neste momento, por causa do poder do pecado, da influência e das consequências do pecado, o poder de Deus, ele está contido dentro da sua vontade e dentro daquilo que nós, seres humanos, podemos suportar e compreender. Deu para entender?
Esta é a limitação do poder de Deus, dentro daquilo que a gente pode suportar e compreender. Quando a sétima trombeta finalizar o seu toque, a volta de Cristo se estabelecer e a nova Jerusalém descer do céu, nós vamos estar glorificados. Aí não haverá mais limites para o poder de Deus. Porque nós poderemos suportar estar diante do poder de Deus e nós iremos compreender melhor o poder de Deus estando nos céus, estando na eternidade. Quando eu digo céus, eu estou falando na eternidade, tá? Não é no lugar céu. Então nós temos que ter isso em mente. O poder de Deus hoje, ele está de certo modo limitado àquilo que a gente tem condições de suportar. Se Deus agir usando todo o seu poder, seria até negócio fora do normal de dizer, né? Mas se Deus age com um pouquinho só mais de poder, a gente já fica meio assim. Por exemplo, se a gente vê uma pessoa hoje à noite sendo curada, a gente já fica meio, o que está acontecendo? O que é isso? Isso aqui não é normal. A gente sabe que é o poder de Deus, a gente sabe que Deus está agindo, mas a gente fica meio assim. Por quê? Porque nós não temos condições de suportar e compreender um poder que não pode ser estabelecido nesse mundo e que jamais estará submetido às leis desse mundo. Deus está submetido às suas próprias leis, à sua própria vontade. Por isso o seu poder, ele é algo extraordinário. E ele está estabelecido também na sua eternidade. Ele está estabelecido fora dos padrões desse mundo. Por isso, enquanto nós estamos aqui, ainda sobre algumas, não todas, mas algumas limitações do pecado e algumas consequências do pecado, o poder de Deus não pode se manifestar aqui de maneira completa, porque senão, possivelmente, nós seríamos todos destruídos. Tá? Mas quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido nesta terra, a partir da volta de Cristo, do juízo, de todo aquele processo que nós já vimos várias vezes, aí então o seu poder será algo normal nas nossas vidas. O poder de Deus será algo cotidiano. E aí nós podemos então testemunhar deste poder sem muitas limitações. Poder de Deus, Carlão, e a última coisa é? E passaste a reinar. Passaste a reinar. O Senhor ainda vai reinar sobre nós de maneira mais absoluta. Hoje, Ele já tem o governo deste mundo, Ele já tem o governo do universo, todas as coisas só acontecem por causa dos seus decretos e da sua vontade. Mas haverá um momento em que o seu reino, ele será completo, ele será absoluto. O que significa que o reino de Deus será absoluto? E aí, você pode até se perguntar, mas pastor, se o reino de Deus será absoluto, ele já não é? Ele é. Mas a partir da nossa perspectiva, ele ainda é limitado. Porque vai dizer, diga para mim alguma vez que você não achou que Deus não estava agindo na sua vida. As aparências desse mundo nos enganam, porque parece que Deus não está agindo. Ou parece que a ação de Deus ela é contrária àquilo que nós queremos. Às vezes parece que Deus está agindo contra nós. Né? A vontade de Deus ela parece algo estranho a nós muitas vezes. Principalmente quando nós passamos por algum tipo de enfermidade, de tribulação, de luta. Quando alguma coisa ruim, ou aparentemente, né, entre aspas, ruim, acontece com a nossa vida. Nós olhamos para essa coisa ruim e falamos, poxa, mas cadê Deus? O que Deus está fazendo? Por que Ele tem que agir assim? Lembre-se, por causa das leis deste mundo. Nós ainda estamos limitados. Nós ainda não conseguimos compreender inteiramente a vontade de Deus. Ela foi revelada para nós apenas naquilo que é suficiente para compreendermos a salvação. Mas nós ainda seremos levados a uma compreensão mais profunda da sua vontade quando nós estivermos no céu. Isso quer dizer que Deus vai vai contar para nós toda a sua vontade? Provavelmente não. Mas com certeza nós teremos condições muito mais profundas de compreender a vontade de Deus à luz da eternidade. Hoje, irmãos, olha que nós temos muita sabedoria, muita inteligência, muito discernimento, muita capacidade em, vamos dizer assim,
60, 70, 80 anos de vida, né? Luiz Alves anos de vida, a gente até tem aí uma certa condição de compreender coisas profundas. Agora imagine se você não morresse. Se você estivesse sempre pronto, você não precisasse dormir, não precisasse comer, não precisasse sentir fome, não sentisse cansaço, não precisasse se preocupar com o tempo, como seria a sua dinâmica de vida? Como seria a forma que você entenderia o universo? Como seria a forma que você se relacionaria com o mundo, com a natureza? Como que você construiria a sua vida? É muito diferente de pensar, né? Hoje nós temos um tempo limitado. A gente está aqui hoje, pode ser que a gente não esteja aqui amanhã. Então isso para nós causa uma ansiedade muito grande. Isso para nós causa limitações muito grandes. Mas imagine se todas essas limitações somem de repente. Então, a compreensão que nós vamos ter de uma vida eterna a partir da vontade de Deus é muito diferente do que nós temos hoje. Muito diferente, né? Ela será muito diferente. E o reino de Deus, a partir da sua vontade, já está sendo estabelecido, mas ainda de maneira limitada à nossa compreensão e o nosso suportar, assim como o seu poder. Mas haverá um tempo em que nós poderemos desfrutar dessa vontade de Deus de maneira muito mais intensa. Deu para entender? Podemos continuar? Próximo. Versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Maravilhoso. Esse texto é uma expressão extraordinária da salvação. Agora, o texto de Apocalipse demonstra para nós que haverá um momento em que o Senhor voltará para fazer justamente este julgamento, onde todas as pessoas serão julgadas, em especial aqueles que destroem a terra, aqueles que são inimigos da parte de Deus, inimigos do seu povo. Então, haverá um momento em que o julgamento de Deus virá sobre essas pessoas. E é por isso que, ou melhor, esse é um dos motivos, talvez um dos mais fortes, que nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. A urgência da pregação do Evangelho é lembrarmos que pessoas que não têm o compromisso com Cristo, que não amam o Senhor Jesus, que não são salvos, serão condenados. Isso também precisa atentar o nosso coração. Isso precisa fazer com que a gente reaja e continue sempre indo atrás dos perdidos, pregando o Evangelho em todo o tempo, de todas as formas que forem possíveis, dentro das nossas capacidades. Porque haverá um momento em que existirá um julgamento, todos serão julgados. Nós, inclusive, povo de Deus, seremos julgados pelo nosso pecado, absolvidos por causa de Cristo, que é o nosso advogado, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas nós também passaremos pelo julgamento, ainda que nós seremos absolvidos. E da mesma maneira que estes que não amam a Deus, estes inimigos de Deus serão julgados e condenados por suas ações, nós receberemos da parte de Deus algo que o texto chama de galardão, né? Uma benevolência da parte de Deus, uma bênção da parte de Deus, que vai nos receber, vai dar para nós um presente. Além de nós sermos julgados e absolvidos, nós ainda receberemos um presente de acordo com a própria vontade de Deus, dentro das obras que o Senhor permitiu que a gente fizesse, que Ele predestinou a gente para fazer ao longo dessa vida. Tá? Então, todos nós seremos julgados. Todos os pequenos, todos os grandes, isso pode significar, né, tanto os jovens quanto os mais velhos, todos serão julgados, de todas as nações, tribos, povos, línguas, todos serão julgados. Inclusive aqueles que já estão mortos, eles serão ressuscitados e então passarão pelo julgamento. Tá? Então isso é muito importante. Lembre-se, aliás, antes do julgamento, provavelmente a gente vai receber o corpo glorificado. Tá? Porque daí depois do julgamento, aqueles que vão para a eternidade vão para a eternidade, os que vão ser condenados serão condenados para a eternidade. Tá? E aí terão já o corpo glorificado nesse sentido. Então, nesse sentido, irmãos, nós precisamos atentar para o texto que sempre lembra para nós que haverá um momento, né, vai chegar o momento que a volta de Cristo virá.
E Cristo virá para julgar as nações. Esse julgamento ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer. Chegará o momento em que esse julgamento virá. Tá? Esse julgamento acontecerá depois dos 7 selos, depois das 7 trombetas e depois das 7 taças da ira. E aí nós seremos todos testemunhas da volta de Cristo, inclusive os mortos, e então todos passarão por esse julgamento. Tá? Aqui não tem muito que a gente possa falar, porque a gente já falou bastante sobre esse julgamento, como que ele vai se dar, como serão, né, os processos envolvidos nele. Então eu não vou me deter muito nesse texto, mas é importante que você lembre que haverá um momento em que haverá esse julgamento. Tá certo? Qualquer coisa, se você tiver mais perguntas a respeito desse texto específico aqui, do versículo 18, a gente já abre para perguntas, e aí você pode fazer essas perguntas. 19, Carlão. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Esse é o último? Sim. Legal. Então vamos lá. Abriu-se o céu. É claro, irmãos, a gente não pode interpretar isso aqui de maneira literal. Tá? Abriu-se o céu significa que chegou o momento, e a gente tem esse paralelo em 21, né, no capítulo 21, onde o céu se abre e então a nova Jerusalém desce. O que está dizendo aqui para nós? Este santuário de Deus, né, abriu-se o santuário de Deus, nada mais é do que abriu-se a possibilidade da presença de Deus estar entre nós. E a presença de Deus está em todo lugar, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tá? E a segunda parte é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Só que depois do tocar da 7ª trombeta, quando tudo se passar, essa presença de Deus, ela será permanente, ela será eficazmente colocada sobre nós. Ela não será uma presença limitada. Hoje essa presença é limitada. Você não consegue abrir uma porta espiritual, vamos dizer assim, e ir até o céu. Você não consegue ir até a sala do trono. Tá? Não existe um lugar neste mundo, né, que você sobe, sei lá, uma montanha, ou sei lá, você pega um avião, vai até um lugar nas nuvens, tal, abre uma porta e entra na sala do céu. Esse lugar não existe. Nós não temos acesso à sala do céu, a não ser que de alguma maneira miraculosa Deus nos leve até lá. Assim como levou, por exemplo, Enoque, como levou Elias também. Tá? Nós não temos acesso a este lugar, mas este lugar existe. Só que haverá um momento em que este lugar será aqui, neste lugar, na terra, onde nós estamos aqui, neste mundo. A presença de Deus, ela sairá do lugar espiritual onde ela está agora, e ela será transposta para nós de maneira perpétua, perfeita, absoluta. E nós poderemos, de fato, estar na presença de Deus sem nenhum tipo de limitação. Lembre-se que a mesma limitação é imposta à vontade de Deus. A limitação de que se nós estivéssemos plenamente na presença de Deus, nós seríamos consumidos pela sua santidade. Então a presença de Deus perfeita, absoluta, ela só pode se manifestar neste mundo quando nós tivermos um corpo glorificado e quando nós formos inocentados pelo Senhor. Porque aí nós podemos estar na presença de Deus sem a possibilidade de sermos destruídos pela sua santidade. Deu para entender? Essa é fácil, né? A arca de Deus é a mesma coisa, ou seja, Deus vai sair do seu lugar, o seu santuário ele vai ser colocado aqui. Aqui vai ser a nova Jerusalém celestial, aqui vai ser o lugar da habitação de Deus. A mesma coisa a Arca da Aliança, ela quer representar a presença de Deus perfeita em todos os lugares, mas ela será acessível a todos os santos, não mais a todas as pessoas. Hoje ela é acessível a todas as pessoas. Todo ser humano, de algum grau, pode sentir a presença de Deus, ainda que não da mesma maneira que nós, né? Mas todos podem sentir, mas haverá um momento que só os crentes poderão. E aqueles que são inimigos de Deus serão perpetuamente afastados da presença de Deus plenamente. Tá? Isso é, inclusive, o que nós chamamos de inferno. Embora seja também um local, o sofrimento do inferno não é necessariamente o fogo, o lago de fogo, os demônios e coisas. Não. O inferno em si, a sua maior dor, a sua maior representação de sofrimento, é que lá não haverá a presença de Deus. O alívio da presença de Deus não existirá no céu. Esta é o principal sofrimento do inferno. Tá? Então a gente precisa lembrar isso. Agora, a presença de Deus se estabelecerá nesse mundo.
de maneira plena, perfeita, acessível a todos os santos, e sem nenhum tipo de limitação. E isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. E quando isso vier, aí nós temos as vozes, os trovões, a chuva de granizo e tal. O que o texto está representando aqui para nós? Ele está representando para nós que quando essa presença de Deus vier, quando a nova Jerusalém vier, quando a gente passar pelo julgamento, tivermos o corpo glorificado, tudo tiver passado, então a natureza, a própria natureza desse mundo, ela será completamente transformada, porque ela não vai mais estar nas limitações do pecado. Como que vai ser isso, irmãos? A gente não tem a menor possibilidade de tentar imaginar. Porque tudo hoje está sobre o viés do pecado, sobre as consequências do pecado. Só que vai haver um momento que isso não vai mais acontecer. O universo ele será completamente renovado, reconstruído. E essa reconstrução do universo, a partir da perfeição de Deus, das leis de Deus, ele vai se manifestar de uma maneira completamente diferente. O Narciso até costuma brincar, e é uma coisa que eu gosto bastante, como um fã de Guerra nas Estrelas e coisas do gênero. Possivelmente, depois que o reino de Deus estiver perfeitamente estabelecido, quem sabe nós, seres humanos, não podemos contemplar todo o universo. E quando eu digo contemplar todo o universo, é chegar em todos os lugares do universo. Quem sabe, né? Há possibilidades, haverão sinais, né? Mas é importante que a gente saiba que a natureza ela vai mudar completamente. Talvez a gente vai ter árvores que a gente vai lá colher os frutos da árvore, a gente come o fruto, e quando a gente olhar vai ter outro fruto no lugar. A água não vai mais acabar, não vai mais ter sujeira na água. Enfim, né, o ar será perfeitamente limpo, se é que haverá oxigênio, sei lá. A gente não sabe. A gente sabe que não haverá mais dia e noite, né? Então será que o planeta Terra não vai mais girar? Como é que vai ser isso daí? A gente não sabe. Mas a gente sabe que a natureza vai mudar completamente a partir do momento em que o reino de Deus estiver perfeitamente estabelecido. E este é o tocar da sétima trombeta, irmãos. A salvação. O tocar da sétima trombeta nada mais é do que o estabelecimento da salvação. A completude, o completar da salvação de Deus que foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Nós estamos esperando exatamente esse dia chegar. O dia em que a presença de Deus virá. Jesus voltará. Talvez nós estejamos aqui, talvez nós estejamos mortos e seremos ressuscitados. Não sabemos isso. Mas o que nós sabemos é que um dia Jesus voltará. E quando Jesus voltar, nós seremos testemunhas dessa volta de Cristo, nós seremos glorificados com Cristo, nós passaremos pelo julgamento, seremos absolvidos pelo Senhor Jesus, receberemos o galardão da parte de Deus e seremos introduzidos pelos 12 portões na nova Jerusalém celestial. Um lugar perfeito, extraordinário, onde nenhum dos flagelos que hoje nós somos testemunhas, nos afligirá de novo. Não haverá mais morte, não haverá mais fome, pragas, doenças, dores, sofrimentos, angústia, luto, morte. Não haverá mais necessidades. Nós estaremos perfeitamente diante da vontade de Deus, podendo contemplá-la e podendo desfrutar dela, sem nenhum tipo de limitação. Esse é o dia que eu espero, e eu espero que este também seja o dia que você esteja aguardando, e que isso seja manifestado em todos os dias da sua vida, como uma expressão do quanto você ama o Senhor e do quanto você demonstra a necessidade que temos de ter mais da parte de Deus. A necessidade que nós temos de Deus, irmãos, é a necessidade do seu reino. É exatamente a necessidade que nós estamos esperando. A volta do Senhor Jesus, onde todas as nossas necessidades, tudo que nos aflige hoje, será completamente extirpado da face desse mundo, deste universo. E nós poderemos então reinar para todo sempre, perfeitamente, com Cristo Jesus. Amém? Maravilhoso. Irmãos, perguntas, dúvidas, comentários? Pastor, a minha cabeça aqui deu um nó agora.
Porque eu sempre trabalhei com crianças e quando a gente fala sobre um novo céu, uma nova terra, a gente sempre ensina, né, para as crianças que Jesus foi preparar um lugar, que Jesus disse que na casa dele há muitas moradas. E aí que ele vai vir buscar para nos levar. Aí agora você coloca no estudo que aqui vai ser transformado. Então, para mim, isso é um pouco novo. Como que... Porque eu já ouvi outras denominações, outras religiões, falando sobre que aqui vai ser transformado. Mas eu nunca tinha ouvido dentro do contexto presbiteriano. Agora me deu assim, fica um pouco confusa mesmo com essa nova forma de olhar a volta de Jesus. Tá. Então vamos lá. Hoje nós estamos neste lugar, o mundo onde nós estamos. Este mundo ele já foi perfeito. A partir do momento que nós temos o Jardim do Éden, ainda que muita gente ache que não é literal, mas houve um momento da história em que este mundo foi perfeito. As leis de Deus estavam perfeitamente estabelecidas. Não havia morte e tal, tudo mais. A única regra era, não coma do fruto. Foi comido do fruto, então, a partir desse momento, o pecado entra no mundo e distorce todas as leis da natureza. Agora a morte, agora a doença, agora tem o fim das coisas, né? O tempo passa. Então todas as coisas estão sobre a mercê das leis do pecado, das consequências do pecado. Perfeito até aí. O que muitas religiões e muitas pessoas tentam colocar? Como existe essa separação entre Deus e o homem, Deus ele está em um outro lugar, que nós chamamos de estado intermediário. Onde é esse lugar? Nós não sabemos. É um lugar espiritual. Talvez uma outra dimensão, enfim, a gente não sabe onde é. O que a gente sabe é, existe um outro lugar onde Deus está neste exato momento. Tá? Onde, no caso Deus, quando eu falo Deus, eu não falo o Deus Pai, né? Porque Deus Pai está em todo lugar, Deus Pai é Espírito. Então ele é onipresente, ele está aqui e ele está em todos os lugares. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de Cristo. É para onde Cristo foi. Para onde que Cristo foi? Para o céu, para o reino dele. Para esta sala do trono aqui onde nós vemos. Aqui só aparece a sala do trono, provavelmente tem outros lugares. Mas é um lugar espiritual. A gente não tem condições de compreender como que ele é. O próprio Senhor Jesus não deu muita satisfação de como que esse lugar é, mas ele está em algum lugar. Ele foi aceso ao céu, né? Ele subiu de corpo e alma para este lugar que nós não sabemos onde é. O livro de Apocalipse tenta demonstrar aqui para nós onde é esse lugar. Mas ele é outro lugar. Tá? A gente tem aquela parábola, né, do rico e do Lázaro que estão num lugar intermediário. Um está no céu, o outro está no inferno ali, que são lugares intermediários. Onde nós vamos? Se a gente morrer hoje, para onde que a gente vai? A gente vai para um lugar intermediário. Até o momento da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. A gente vai sair desse lugar e a gente vai voltar para cá. Aí sim, quando nós voltarmos para cá, haverá uma dissolução deste lugar intermediário, não haverá mais necessidade desse lugar intermediário e nós habitaremos neste universo onde nós estamos aqui, sendo este universo totalmente transformado a partir de agora das leis perfeitas de Deus, sem a possibilidade do pecado existir mais, nós então reinaremos neste mundo. Por isso que o capítulo 21 do livro de Apocalipse demonstra isso. E vi descer do céu uma nova cidade, né? uma cidade nova, a nova Jerusalém celestial. Então esse descer do céu significa exatamente isso. Haverá um momento, né, depois da volta de Cristo, depois que o julgamento passar, em que esse céu, esse lugar intermediário, ele vai, vamos chamar assim, ele vai se fundir com este lugar aqui. Nós não vamos mais precisar de locais intermediários, porque a presença perfeita de Cristo estará aqui. Cristo vai reinar aqui e nós reinaremos com Cristo aqui. Então essa é a ideia resumida, né? A gente já fez algumas aulas falando mais detalhadamente sobre os textos disso, né? Eu não vou lembrar agora todos os textos de cor, mas em resumo, essa é a ideia. Então hoje o que é o céu? O céu é um lugar intermediário, porque nós precisamos desse lugar intermediário agora, para receber, inclusive, os mortos. Tá? Então Jesus está nesse lugar intermediário junto com aqueles que morrem. Quando chegar a hora da sua vinda, ele vai voltar para cá, e aí aqui será este local perfeito onde todos estaremos. Né? Por isso que tem a ressurreição dos mortos. Se houvesse um céu, um lugar intermediário, né, para onde a gente fosse, nós não precisaríamos reviver os mortos. Para que a gente vai reviver os mortos?
Não faz sentido. Se as pessoas morrem, elas vão direto para o céu. A gente não precisa reviver os mortos, já estamos lá. Então, para haver a necessidade da ressurreição dos mortos, significa que nós, então, estaremos neste mundo reinando com Cristo. Deu para entender mais ou menos, Lize? Pastor Patrick, Fala, meu querido. só para esclarecer um pouquinho, o texto está bem claro, né, e pela sua explicação muito bem colocada, e o Apocalipse realmente ele é meio complicado de se entender em determinados momentos. Porém, esse momento aí será um momento me fugiu a palavra agora aqui. Mas será um momento esperado por todos nós. Sim. Seria mais ou menos basicamente isso, né? E a partir do momento que aparece ali que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo, esse será o fim, então, dos ímpios? Poderia se dizer assim, ou ainda não? Vamos dizer da seguinte maneira, é que a gente não pode dizer literalmente que os ímpios vão deixar de existir. Porque, veja, o que vai deixar de existir neste texto são os flagelos dos ímpios. A perseguição, enfim, todos os flagelos que os ímpios nos causam deixarão de existir. Só que os ímpios em si, eles não deixarão de existir. Os inimigos de Deus, eles vão ser glorificados, eles receberão o corpo glorificado, só que eles serão condenados ao inferno. Aí, neste ponto, sim, a gente não sabe aonde vai ficar o inferno. O local do inferno, a Bíblia não diz onde é. Hoje é um estado intermediário. Tem dois, né? Tem o céu e tem o inferno. 2 estados intermediários. Só que a Bíblia não faz questão nenhuma de dizer para nós onde ficarão os ímpios depois que a Nova Jerusalém vier. Só que a gente sabe que haverá um lugar que será destinado para os ímpios, onde este lugar, né, onde está reservado lá para o diabo, né, os seus anjos, o lago de fogo e tudo mais. E aí a gente não sabe, será que os ímpios vão para esse mesmo lugar? Será que esses ímpios vão para um lugar ao lado, vamos dizer assim, né, em volta do lago de fogo? Não sei. A Bíblia não faz questão nenhuma de trazer alguma declaração sobre isso. Mas ela fala que os ímpios não estarão mais com o povo de Deus a partir do momento que a Nova Jerusalém Celestial descer. Nesse momento eles já estarão condenados ao inferno e já estarão lá, seja lá onde for esse lugar. Imagina. Mais perguntas, irmãos? Heavy, acho que Fala. um comentário a ser feito também sobre essa questão do céu e do local intermediário é que quem morre hoje vai para o céu, mas em espírito, né? Isso. E aquilo que está nos prometido, principalmente o Apocalipse fala, é sobre uma redenção também física. Então, Isso. acho que a principal diferença é essa, que hoje o estado que o morto se encontra com Deus é apenas espiritual e o corpo fica aqui na terra, mas com o corpo glorificado nós estaremos fisicamente, em um local físico, né, com terra, com toda aquela descrição de paredes, ruas, um local onde nós viveremos espiritualmente, mas também fisicamente, né, na presença do Senhor. Essa é a ideia. Essa é bem a ideia. Hoje o que vai para o céu, que a gente chama de céu, né, o estado intermediário, é apenas a nossa alma. Depois ela voltará, os corpos serão ressuscitados, glorificados logo em seguida, as almas são depositadas nesses corpos glorificados, nós passamos pelo julgamento, somos absolvidos e então entramos na Nova Jerusalém Celestial. Essa é mais ou menos a ordem dos fatores aí, né? Que mais? Pastor, estava ouvindo o Hernandes ontem e ouvindo a sua palavra hoje cedo, achei interessante quando ele fala assim, que quando a gente nasce para viver. E quando a gente morre para viver. Né? Então, nós temos que seguir esta vida com Deus, para que lá no final, a gente possa realmente morrer para viver com Ele. Amém? É isso mesmo. É isso? Finalizamos? Acredito que sim, Heavy. Vamos rezar? Não, vamos orar. Carlão, você ora para a gente, queridos, por favor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais este dia de vida, esse dia de bênçãos, esse dia que o Senhor tem feito, ó Senhor.
Que possamos estar adorando o Senhor da melhor maneira, com as nossas vidas em todo o tempo e também no culto que ocorrerá mais à noite. Agradecemos porque o Senhor já tem nos abençoado nesse dia. Leva-nos em segurança às nossas casas e prepara o nosso coração para o culto da noite, onde louvaremos ao Teu nome e aprenderemos mais do Senhor para glorificá-lo cada vez mais e amá-lo, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Se Deus quiser, até o culto à noite. Lembrando que tem reunião de oração às 6 horas, então se você puder, esteja por aqui.